Momento muito importante do programa. Adoraria que a gente nem precisasse falar sobre isso, que a gente soubesse exatamente como viver e proteger os nossos pequenos, nossos filhos, netos, sobrinhos, né? Crianças e adolescentes. Você percebeu como as redes sociais estão perigosas, né? Cada vez mais mudando o comportamento das crianças, muita pressão para que elas se comportem como adultos, e a gente sabe que isso é muito nocivo. Na semana passada, semana retrasada, só falava-se disso. Na internet, na televisão. E a gente planejou trazer esse assunto de forma responsável, com pessoas especializadas no assunto, para que você pudesse aprender a proteger ainda mais os seus pequenos, tá? A gente não pode brincar com a vida deles. É uma responsabilidade muito grande, não é a ordem natural da vida crescer e multiplicar. A gente tem que lembrar que a gente tem um filho para transformá-lo num filho de Deus, um grande cidadão. Esse tema é urgente. E por isso recebemos a educadora para a erradicação da violência sexual e online, Shelly Calef, a psicóloga e neuropsicóloga Natália Malagone e o advogado Dr. João Francisco Coelho. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pelo tempo de vocês aqui conosco. Muito obrigada. Muito bom te receber. Eu que fico feliz. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, como é importante a gente parar um tempinho para falar sobre os nossos pequenos, né? O futuro do mundo. Exatamente. Nosso futuro, né? Olha, eu sei que para muita gente, tudo que foi falado através da denúncia do influenciador Felca foi novidade. Mas sei que para vocês, não é novidade. Porque isso já acontece há algum tempo, inclusive você já tinha feito uma denúncia, já tinha feito um material sobre isso, tudo que a gente está vendo agora, né? Infelizmente já faz muito tempo. Que a gente adultiza crianças são séculos, né? Para o mercado de trabalho, tanto que a gente tem que ter leis para protegê-las. Mas esse tipo de exploração, de erotização infantil nas redes é algo muito antigo, gente. Eu denuncio faz tempo, mas estou extremamente feliz que tivemos essa explosão e o tema tá na casa de todo mundo, no bar, tá todo mundo discutindo isso, é ótimo. Isso é que eu acho muito bom e fico feliz de você estar feliz junto comigo, porque isso agora ficou explícito, né? Porque não é uma questão de quem é que falou primeiro, mas é uma questão de que, que bom que agora tá todo mundo prestando mais atenção. Quanto mais gente, melhor. Ó, a gente aqui discutindo, né? Quanto mais gente falando disso, melhor. Porque não é um problema pequeno. Qualquer família hoje que tem um adolescente em casa está vivendo dramas em relação à internet muito sérios. Shelly, você já tinha feito vídeo sobre isso, né? A gente tem aí, inclusive, para passar. Depois eu vou conversar com os nossos outros convidados, mas eu vou pedir para a produção já colocar na tela um pouquinho do que já foi dito e que a gente está trazendo agora, inclusive a denúncia também. Vamos soltar esse material, por favor. Eu não estou na Deep Web, não estou em lugar nenhum. Estou aqui no Instagram, tá, gente? Esse Insta que você acessa, que eu acesso. Uma foto de uma cueca da cintura de alguém com esse símbolo dessa rodinha azul aqui, que é um símbolo de P. Preparou o saquinho de vômito? Porque isso aqui, ó, são seguidores daquele Dead and Sunbond. Eu vou entrar em alguns perfis aqui que tem esse símbolozinho que eu acabei de explicar para vocês o que significa. Esse aqui, aberto no Instagram. O símbolo, bebê, o símbolo, sem limites, animais, crianças, pedo, mamadeira, criança engatinhando, animais, e esse símbolo aqui é de bumbum, esse pêssego. Fora essa imagem medonha, é alguém segurando uma criança, não dá para entender bem. Um menininho tomando um copo de leite com aquele símbolo. Essa eu vou mostrar bem rápido porque ela é chocante mesmo. É uma página com bebês. A maioria tá sem roupa, tá na banheira ou tá nadando. Eu realmente não sei como explicar de forma mais didática que vocês não devem postar fotos de criança na internet. Eu cliquei na foto do menino, no comentário e em quem segue o comentário. Com 3 cliques, eu cheguei aqui. Amante do proibido, incesto, masoquismo, hentai, zoofilia e pedo. Isso está aberto no Instagram. Aberto. Se eu cheguei aqui, você chega aqui, sua criança com acesso à internet chega aqui. O adolescente chega aqui. Não acabou e ainda pode ficar pior. Pai nudista, um homem nudista, bissexual, meninos e meninas, muito mente aberta, sem tabus, pedo. Isso aqui é pedo também, a fatia de pizza.
Essa imagem aqui é um horror, né? Um homem adulto segurando uma criança sem rosto. Eu vou entrar num perfil aqui que, preparem-se. Brasil e aquele símbolo. Kids, Kelly, Nina, animais, meninos, meninas. Apreciar. Incest bottom. Eu sou a 8ª geração de incesto na minha família e tenho muito orgulho da minha ascendência. E aí tem imagens nessa página que ninguém merece. Eu não sou o garoto das fotos. E um monte de garoto praticando esporte que ele tira de páginas que vocês, pais, publicam. Meu Deus. Eu não achei que vocês iam pegar uma parte tão séria, mas eu não tinha visto esse vídeo. Eu fiquei até angustiada, nervosa. Na semana retrasada, que eu vi a denúncia do Felca, eu saí apagando o que eu pude de fotos dos meus netos. Deu vontade até de chorar agora. De fotos dos meus netos. Ontem a minha filha postou um videozinho do meu pequenininho, do meu neto pequenininho. Ela falou, posso postar ou não? Eu falei, cara, eu acho que não tem problema, porque você está prestando um serviço para as mães, porque ela está agora ajudando as outras mães que tiveram bebês, falando sobre amamentação, sobre papinha, sobre seletividade alimentar. Mas agora eu já tô achando que não, pelo amor de Deus, apaga tudo. É isso? É tudo que você postar. Pelo amor de Deus, que coisa tudo que chocante. você postar. Então, nesse vídeo eu mostro páginas que têm fetiche de pai com filho, então só fotos de pai e filho, e eles dão uma conotação sexualizada para isso. Páginas que só tem bebês. E você pode ver, até no título eles escrevem, Pedro, tá escrito assim, é um negócio assim, chocante. Gente, que chocante. Olha, esse seu vídeo foi mais... Eu assisti toda a denúncia do Felca, o vídeo inteiro, que tem 45 minutos no YouTube, mas eu tô mais apavorada agora assistindo o seu vídeo. Eu acho que ele é de 2019. Pelo amor de Deus. São 5 anos ou 6 que isso está acontecendo. E realmente... Ele ainda tá lá na sua página? Então, eu vou pedir para todo mundo que tá assistindo agora entrar na página da... Eu falei certo, é Sheili mesmo, Sheili. né? Da Sheili, que é Sheili só, com S-H-E-Y-L-L-I. Procura esse vídeo e compartilha. Coloca lá nos seus stories, pede para todo mundo compartilhar, porque as pessoas precisam ver isso. É apavorante, mas a situação é urgente e é apavorante. Por isso que eu acredito que o vídeo do Felca fez tanto sucesso, porque quem ainda não sabia, nós falamos geralmente com pais, com professores, são quem me segue, quem segue o Instituto Alana, né, quem segue a doutora. Mas o Felca fala com adolescentes, é outro pessoal que não estava necessariamente olhando para isso, né? E aí todo mundo olhou. Eu recebi o vídeo dele de pessoas com 15, 13 anos falando, aí tia, as coisas que você fala, né? Porque eles me veem, eu dou aula nas escolas. Então realmente se eu puder te recomendar para quem está nos assistindo, nunca poste a foto ou o vídeo de uma criança sozinha, porque é muito mais fácil. Eu saí no meu Instagram apagando as fotos que os meus netos estavam sozinhos. Mas eu acho que agora... Se tiver contexto, claro que com IA... Dá vontade de apagar tudo. A gente tem que considerar o quê? O Instagram, o TikTok, eles são locais de comércio. Nós, que temos 40 a mais, né? A gente ainda pensa que é um álbum de foto, porque era um álbum de foto, você não podia nem escrever antigamente no Instagram. Só que não é. E eu sei que muita gente só tem as fotos legais ali, porque é o álbum da família. Só que é um local de comércio. Ali se vende criança, se vende carro, se vende comida, se vende produtos de beleza, mas tem sim muito explorador que rouba as fotos. Eu entrevistei uma mãe, eu tenho até entrevista com ela lá no Insta, que foi preso um pedófilo em Maricá, no Rio de Janeiro, uma cidade de 30 mil habitantes. Ele foi preso por explorar crianças de 2 e 3 anos, tinha vídeos. O homem foi preso. Descobriram que ele tinha um perfil no Instagram com fotos de meninas da comunidade. Ele trabalhava com ela. A maioria das fotos, 90% das fotos do perfil que ele criou eram da filha dela, de 4 anos. Meu pai. Desde que ela teve a menina, ele roubava toda a foto que ela postava no perfil dela de mãe. Não tinha nenhuma foto, gente, da menina só de calcinha ou de fotos comuns. Às vezes era ela com a menina no colo, às vezes a menina fazendo circo, ginástica. Ele roubou todas as fotos que ela postava e se passava por pai dela. Tinha foto dela saindo da maternidade com a menina no colo. É como se fosse aquele perfil monitorado pela mãe, monitorado pelo pai, que não faz diferença nenhuma para a criança. Né? As redes, o Instagram, por exemplo, é acima de 16 a recomendação. Jamais deveria ter perfil de criança pequena. E ele roubou tudo. Imagina você saber que tem um homem preso por violentar a criança e ele se passava pela sua filha para fazer amizade com outras crianças. Ele seguia mais de 3 mil crianças e era seguido por quase 2 mil.
porque os pais, acreditando que era uma criança também, Deixava, com essa criança você pode falar, a criança não pode ter perfil no Instagram. não, e até às vezes o perfil era privado, que é o que a gente recomenda. Você gosta de mostrar foto dos seus filhos? Faça um perfil privado, que ele é mais seguro. Pode ter problemas também, porque as pessoas aceitam muitas pessoas que não conhecem, mas muitas pessoas tinham um perfil privado e aceitaram esse perfil, sem saber que é um criminoso. E sabe quanto tempo levou, e aí para a legislação, a gente tem o nosso advogado aqui, mas quanto tempo levou para o Instagram tirar isso do ar, mesmo com denúncias e advogados? 1 ano e 3 meses. Essa mãe já estava num estado, ela falou, Sheili, eu não aguento mais falar sobre isso. Eu tô arrasada. Não conseguia, porque a gente não tinha leis. Mas desde ontem a gente aprovou o primeiro projeto de proteção à criança e adolescente nas redes. Então é só porque muita gente acha, não, tem lei. Quando você precisar usar, você vai ver que não tem. Então é muito triste. Ai, eu nem sei por onde eu caminho nessa história toda, porque minha vontade é de falar assim, um dia a Joana Dark queimou o sutiã, vamos queimar o celular? Ai, gente, eu ando muito nessa vibe, assim, porque eu tô vendo que tá dando ruim. Tá dando ruim. Né? Não tá sendo bom pra ninguém. Eu sei que é ruim, tá, gente? Mas é que a expressão é tá dando ruim. Não tá sendo bom pra ninguém. A não ser pra quem tá ganhando muito dinheiro com isso, às custas de muita desgraça. Claro que a tecnologia tem coisas bacanas. O que a gente tá falando é criança e principalmente rede social e jogos online. Ele tem coisa bacana na tecnologia, mas, tá difícil, viu? Tá eu difícil. concordo. Eu falo, eu sou a portadora das más notícias, porque infelizmente, como eu comecei a falar disso há muito tempo, as pessoas mandam denúncias pra mim, mandam problemas pra mim, me pedem ajuda, né? Natália, daqui a pouquinho eu vou falar com o doutor pra gente ver como é que a lei nos ajuda, né? Mas como é que a psicologia enxerga tudo isso e de que forma a gente pode proteger a saúde mental dos nossos filhos e dos adultos também? Porque você falou agora de uma mãe que estava enlouquecendo, né? Sim, é um tema super em alta, não só agora pelo Felca, mas também é uma coisa que a gente até estava conversando nos bastidores. É muito atual e é o que vem muito de demanda no consultório também. O que acontece? Quando a criança ela tem um acesso num horário e indeterminado também, naquele conteúdo de uma forma inadequada, a gente ativa áreas cerebrais que elas não deveriam estar sendo ativadas. E isso deixa a criança ainda mais com uma dificuldade de organização mental. Então, a gente tem muita demanda, por exemplo, de casos de ansiedade absurda por conta de uso também inadequado de rede social, de eletrônico de si, né? A criança hoje, ela tem menos acesso à brincadeira. E é uma das causas que eu luto muito, que é o brincar, né? O quanto que o brincar, ele gera oportunidades de crescimento para as crianças. E sem isso, a criança também acaba tendo dificuldades cognitivas. A gente sabe que o lobo frontal, né, o pré-frontal, ele fica preparado por volta perto ali dos 16 para os 18 anos. E ele termina a sua formação com os 21 anos. Então, até lá, muita coisa ainda precisa formar dentro desse cérebro. Quando a gente tem um boom dessas informações e entra essa parte da automatização da criança, é como se a gente esperasse que aquilo ali já estivesse formado. Então, causa questões muito sérias na infância e na adolescência. Uma das questões, por exemplo, que até nesse caso, não entrando no caso da pedofilia, mas o que acontece muito são esses perfis também que entram fazendo de conta que são crianças, adolescentes, que falam com adolescentes. E a gente teve alguns casos, inclusive, que saiu no noticiário nos Estados Unidos de suicídio. Né? A gente está falando que um perfil falou o que ela deveria fazer. E é uma criança que não, um adolescente, pré-adolescente, que não tem ainda a preparação neurológica para adquirir isso. E existe um preparo, alguma idade que seja um marco de proteção à saúde mental quando a gente está ali à mercê de pessoas más? Mal intencionadas também? Aí acho que... Porque eu te falo assim, olha, eu tenho um Instagram que tem 180, um pouquinho mais de 180 mil seguidores. Já passei por algumas situações
muito ruins. E quando as situações são boas, eu te confesso que também são ruins. Ontem eu estava no sentido de macular a nossa hate, percepção, né, sobre a vida, sobre as nossas relações, sobre quem a gente é. Ontem eu estava vendo o Instagram, eu tenho um amigo de trabalho que eu não via há bastante tempo e que criou, depois de quanto tempo que tem rede social, muitos anos, a primeira conta dele no Instagram. E aí, como ele era uma pessoa pública um tempo atrás, ele ficou maravilhado, porque rapidamente ele conseguiu 10 mil seguidores e recebeu um monte de elogio. E ele estava todo envaidecido e todo feliz com os elogios que ele recebeu. E eu fiquei pensando, não é doido isso tudo? Porque, ao mesmo tempo, também tem um outro hater que vai lá e fala mal e que também machuca. Eu não sei, tem idade pra gente... A gente tem a onda agora tá bem pra, do chat pra essa GPT, história? né? E tem as pessoas que fazem terapia por chat GPT. Vocês já ouviram falar? Claro. Não só pelo chat GPT, mas tem terapia em aplicativo. Você já viu aplicativo de terapia? Então. Tem um que chama... Pi? Não vamos nem Não divulgar. vou falar o nome? Tem um que chama Pi. É isso. Perdão. Não, mas você tá certa, Sheili. Você tá certa. Obrigada. Tem gente que ainda vai lá Obrigada. ver. Porque assim, aí você faz terapia. E ele sempre fala que você tá certo, né? É isso mesmo. Hoje saiu, eu acho que saiu ontem, eu vi hoje no New York Times o relato de uma mãe que se chama O que minha filha disse ao chat GPT antes de se matar. E a filha ela não estava no aplicativo de terapia, mas ela estava fazendo uma terapia com o chat GPT. E ela falava, eventualmente, que ela tinha essa vontade de tirar a própria vida. Ela fazia terapia com um terapeuta e ela dizia para o chat GPT que ela não tinha coragem, assim, de falar para o terapeuta, mas tinha para o chat GPT. E, eventualmente, o chat até falava, acho bom você procurar um médico, acho bom você procurar alguma coisa. Mas o chat tem essa questão da bajulação. Ele quer que você fique lá, todos os algoritmos são organizados por quem os cria, para que você fique lá o maior tempo possível. Então, quanto mais ele te bajular, te der razão, mais você vai ficar lá. É claro que ela estava mais íntima do chat, talvez, do que o profissional, que tem limite, que sabe analisar. E aí essa mãe questiona, será que não deveria ter uma barreira de proteção para que, se algo assim for dito por um adolescente, a gente ser avisado, uma autoridade ser avisada, sabe? Então, é muito complexo mesmo, é um relato muito forte e já está rodando, já tem em português, tem jornais que já traduziram, eu recomendo vocês a darem uma olhada. E, de novo, eu penso, porque eu gosto muito de fazer a meia-culpa, de me colocar nessas situações, né? Não é porque era uma adolescente vulnerável, que tinha pensamentos suicidas, é para qualquer um. Eu sou uma mulher de 55 anos, jornalista, apresento programa de televisão, tenho 2 netos, tenho uma família linda, mas eu também sou bajulada pelo chat GPT e tem horas que eu sou apaixonada por ele. Porque ele fala, muito bem, Cláudia, como você é inteligente. E eu falo, uau, gente, porque a gente é gente. E o que a gente está deixando a tecnologia fazer com a gente é muito perigoso. Cláudia, até postei recentemente no meu Instagram também, que estava naquela onda do chat, qual é a minha bênção? E aí eu fiz até uma crítica, porque o que acontece? Todo mundo quer ver a sua bênção, receber aquele estímulo, nossa, como eu sou boa. E aí eu fiz até uma comparação com a criança. Se pra gente, adulto, com o cérebro formado, aquilo já é uma coisa, uau, o chat falou tudo isso de mim, imagina para uma criança que não tem formação. A gente está deixando o celular, essa rede social tomar conta daquela criança. E, Natália, você já percebeu que a gente dá mais crédito para o chat GPT do que para qualquer opinião alheia? Porque parece que a inteligência artificial, ela é a inteligência, é o máximo, né? Então, peraí, deixa eu perguntar, o chat GPT vai me responder. O que falar é verdade. Eu estava dando uma aula essa semana passada para professores. Eu dou aula para crianças de 6 a 12 sobre os perigos no digital, para adolescentes e para professores. E aí eu estava explicando que tem uma pesquisa que mostra do Tiki Kids Online que a maioria dos adolescentes acha que a primeira resposta numa pesquisa é a melhor. Eles nem percebem que é patrocinada. Então, a gente acha que eles sabem tudo, gente. Saber mexer nos botões não é entender de internet. E aí eu explico, gente, que absurdo, né? Até brinco, me jogo no chão, falo, não acredito. Acabou, uma professora chegou para mim e disse, você já fez uma novela, né, Sheili? Uma mãe veio me perguntar e aí eu vi aqui e é verdade, né? Eu falei, não, nunca fiz novela. Eu sou muito parecida com uma atriz chamada Maria Eduarda de Carvalho. Eu falei, não, nunca fiz. Ela falou, mas tá aqui. Aí ela me mostrou. A primeira resposta, ela procurou no Google e aí
escreveu a resposta. Ele é uma atriz famosa. Ele fez a novela tal, e dava o ano da novela, e o nome da minha personagem. Aí eu olhei pra ela e falei, pois eu não expliquei isso agora ali no palco. Ela, meu Deus, é isso. Você entende? Uma professora que assistiu 2 vezes a palestra, que eu já tinha dado no dia anterior a palestra, caiu, porque a inteligência reuniu as melhores informações, só que ela não é tão inteligente assim, né? Ou seja, estamos perdidos. Estamos perdidos, doutor? Nos ajuda. Tem lei para proteger tudo isso? Olha, Cláudia, eu sou esperançoso, assim, né? Porque eu acho que para além de toda a reação legal em si, né, que está aparecendo, ontem a gente teve essa grande vitória no Congresso, né, que é a aprovação desse PL 2628 para fazer frente a esses desafios todos, eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, também já está aumentando a conscientização a respeito de todos esses problemas e está conseguindo também reagir de formas diversas, né? A gente tem já movimentos de mães no Brasil se organizando para adiar a entrega dos primeiros celulares aos filhos, né? Que eu acho que é uma reação que surge espontaneamente na sociedade e que é muito positiva para falar, olha, do jeito que está, a gente não aceita. Mas, sem dúvida, a gente tem um caminho muito grande para trilhar que passa, sem dúvidas, né? Não só por aprovar outras leis que se fizerem necessárias e aplicar essas que a gente está conseguindo fazer passar, mas também por, como você está dizendo, rever os nossos próprios hábitos, né, com relação à tecnologia. Porque é isso, né? Tudo aquilo que está sendo desafiador para as crianças também está se impondo nas nossas vidas. Com certeza. E nós mesmos conseguimos ver que é muito difícil de lidar com isso sozinho, né? E eu acho que essa percepção, ela tem que servir, inclusive, para que a gente lute ainda mais para que essa regulação do ambiente, para que essas leis de proteção, elas avancem, né? Porque sozinhos nem a gente dá conta. Quem dirá uma criança, quem dirá um adolescente, né? Essa é a minha preocupação. Gente, como proteger nossas crianças, né? Eu sei que eu, como vó, que vó é um pouco pior que mãe. A gente vira leão, né? Mãe vira leoa, a gente vira um animal muito feroz. Não dá pra gente realmente queimar todos os celulares, é só um devaneio da minha parte. A gente precisa proteger essas crianças. Tirar das redes sociais é o máximo que aonde a gente consegue fazer? Ou a gente deixa nas redes sociais e evita algumas exposições? E tem alguns vídeos que eu acho que são, assim, presa fácil para pedófilos, né? Olha, vamos começar do começo. Mesmo que a criança não tenha rede social, a gente acaba colocando ela em risco quando coloca a imagem dela lá, seja um vídeo ou uma foto. Então, primeira coisa que você deve se perguntar, eu não colocaria se tivesse a criança sozinha, porque é a foto mais roubada. E qualquer foto. Antigamente eu falava, olha, evita a criança de fralda, ou de biquíni, ou de sunguinha. Mas hoje qualquer foto é roubada, é impressionante, assim. Você mostrou ali uma página que era de meninos jogando futebol. Meninos jogando futebol, você vê? Então, qualquer foto pode ser roubada por um criminoso. Se pergunte, né? A gente tem que lembrar que a criança é um ser humano com direitos. Ela tem direito à intimidade, direito à privacidade. Eu gosto de fazer uma analogia assim. Imagina que eu pego uma foto sua e posto no meu Instagram, sem te perguntar, né? Eu nunca vou fazer isso. Você não vai fazer comigo, nós não vamos fazer entre nós. Por que com uma criança a gente fica postando? E se a gente perguntar para uma criança, será que ela tem possibilidade de consentir com a imagem dela sendo espalhada nesse lugar? Natália, a criança tem possibilidade de decidir isso? Ela ainda não tem o discernimento, né, para conseguir decidir, inclusive entender a gravidade disso tudo, né? Você vê que a gente ainda está discutindo, todo mundo adulto discutindo essas questões. Imagina uma criança conseguir ter discernimento, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. E a gente vê imagens, claro, que os pais fizeram com todo o amor do mundo, com boa intenção, ou permitiram que as meninas colocassem seus vídeos ali, acreditando que o mundo era o que deveria ser. A gente tem um VT que mostra um pouquinho alguns posts perigosos. Vamos rodar para você acompanhar. Passar raiva com essa reflexão de fim de semana, vamos acompanhar o raciocínio dessa mãe aqui. Ela está nos perguntando, alguém sabe por que a gente usa biquíni em meninas pequenas, enquanto os meninos usam essas roupinhas muito mais confortáveis, porque além de não estarem protegidas do sol, elas ficam muito mais expostas? Que mensagem isso passa para as meninas? E além disso, tem um monte de detalhinho, de botão, coisas que atrapalham as meninas numa praia, por exemplo. Vocês me mandaram esse aqui. Esse é um biquíni para uma criança de 4 anos, surreal. Eu fiquei chocada. A vendedora simplesmente disse que tem muita mãe que gosta. Biquíni de bojo para criança faz sentido em que planeta? Não sei. Não faço ideia de que planeta isso faz sentido. Vocês também me mandaram esse aqui da Shein. As crianças vão adorar. Mostre seu estilo elegante. É uma calcinha fio dental atrás. Fio dental.
crianças vão adorar. Pode ter sido só um erro de digitação, né? Não sabemos. O que a gente está fazendo? Será que não é hora de começar a refletir? Boa. Eu ia chamar o outro vídeo em que a gente tem algumas imagens, as dancinhas, né? Que são postadas de forma muito... sem imaginar que vai virar alguma coisa na mão de pedófilos, enfim. Mas foi muito interessante esse seu vídeo também, né? Esse ele traz mais essa questão da adultização, porque o Felca mostrou a adultização nas redes. E eu até vou fazer uma ponte, porque eu falei da questão da gente postar, mas também o nosso comportamento de adulto de ficar curtindo imagem de criança. Eu tenho uma regra. Apareceu uma criança ali no meu feed, né? Do Instagram, TikTok, onde for, dançando, fazendo alguma coisa. Eu consigo ter certeza que essa criança está viva e bem? Se eu não tiver certeza, eu não curto, não compartilho, não comento, nem assisto. Porque a gente não sabe. Hoje as pessoas fazem cenas para serem fofas, para ganhar like, explorando essas crianças. Até crianças chorando a gente vê, as pessoas exploram muito. Aqui está falando da adultização que a gente faz em casa. Gente, vamos nos questionar. Esses micro biquínis, eu sei que eu fui uma criancinha que usou biquíni. Fica caindo, você não tem... Aqueles negócios de... É um horror. Por que não uma camisetinha, um shortinho? Várias mães estão optando por isso. Ah, mas é feminino. Gente, não tem. Vamos pegar a lógica. Você quer proteger a criança do sol e proteger o corpinho dela. Por que uma coisa tão pequena? Então, a gente precisa começar a questionar. Adultização é você colocar um bojo numa criança de 4 anos. Com certeza. E uma calcinha fio dental? Adultização é você maquiar uma criança. Uma coisa é a criança usar maquiagem uma vez por mês, por uma brincadeira, ou porque ela vai fazer um negócio, sei lá, vai ter uma apresentação na escola. Agora, uma criança se maquiar, e hoje a gente tem mais maquiagem sendo vendida do que brinquedo. Aliás, eu acho até que já está bem propagado que essas maquiagens carregam tanto de hormônio, de outras coisas mais, e são prejudiciais, inclusive, para que essa criança cresça de forma saudável, tá? Ela pode desenvolver uma série de doenças. Então, a gente tem que realmente dizer não com muita consciência e responsabilidade, né? Exatamente. E a gente fala também do uso das redes sociais pelas crianças e também acesso à rede também, que até o que eu conversei com ele, a gente estava falando muito sobre o YouTube Shorts. A gente não fala, ninguém fala muito sobre isso, mas o próprio YouTube, ele tem uma ferramenta como se fosse um Reels, como se fosse um TikTok. E aí os pais, às vezes, querendo, né, dar já um norte mais tranquilo para ter esse acesso, acaba não sabendo que ele também vai ver conteúdos dessa forma rápida, dinâmica e também nem sempre o que aquela criança precisa assistir, o que ela deve assistir. E que aí são nocivos por uma série de coisas, inclusive por extrapolar aí no excesso de estímulo de dopamina, né, e viciar a criança. O YouTube era o lugar mais seguro para os pais, gratuito. Hoje os streamings que você paga, tipo, sei lá, um Netflix, um Disney Plus, um Prime Video, né? Mas o YouTube ainda era um lugar por causa do YouTube Kids. Só que com os shorts, que vira aquela dopamina rápida aqui. Mas é isso, a adultização sempre existiu e a gente está fazendo isso com meninos também. A gente tem focado nas meninas, mas como vocês viram no meu vídeo, fotos de meninos são exploradas da mesma forma, gente. Não existe segurança. E quando eu postei esses vídeos, as pessoas sempre falam, mas eu tenho um filho menino, eu tenho que me preocupar? Tem que se preocupar. Também, a né? imagem do seu filho também é uma imagem que você precisa cuidar. Então, foto do seu filho... E a gente faz muito isso. A foto dos meninos sem camisa é muito naturalizada. Foto do menino com pouca roupa, do menino de sunga. Muitas vezes, até a menina, as pessoas protegem um pouco mais, mas o menino não. E sempre lembra assim, imagina que você está numa feira livre, você sai com uma foto do seu filho falando, olha como meu filho é lindo, olha meu filho começou a andar, olha aqui como ele é bonito, ele sabe fazer uma coisa... Ninguém faria, né? E aí, eu acho legal lembrar também que a adultização ela vai além, inclusive, só da erotização, né? Então, assim, a gente vê nas redes outras formas pelas quais as crianças vêm sendo adultizadas. A gente denunciou no ano passado a divulgação de bets, né, jogos de azar, por crianças no Instagram. Então, isso também é uma forma de adultização, né? Jogos de azar, religião, tenho visto aí mini pregadores, né? Que a gente vê que também é uma forma de adultização. Roupa, maquiagem, comportamento. Eu tenho visto criança dando conselho para adulto. Quer dizer, tá tudo muito fora do lugar. Mas você falou uma coisa, a adultização sempre aconteceu. E eu me lembro muito bem da minha época de adolescente, olhando minhas priminhas pequenas, fazendo a dança perfeita do Tchan, né? E a gente não prestava atenção. E aquelas músicas eram carregadas de erotização também, né?
Esse é um problema porque acabou que virou um traço cultural essa erotização do corpo das mulheres. Porém, a rede social, ela traz outra amplitude, gente. Uma coisa era você... Isso não ia para uma rede social, não era visto por milhões de pessoas, não era comercializado nem por Tava no predadores, nem pelos próprios pais e nem pela própria criança. Porque se uma criança faz um vídeo dançando e aí ela faz um dançando com pouca roupa e ela vê que aquele teve mais curtidas e comentários, ela vai para aquele. Ela vai fazer mais daquele conteúdo. Alguém coloca a filha para dançar. E aí a filha, as pessoas curtiram, mas como a gente viu até no vídeo do Felca, as pessoas vão curtindo mais o que é mais obsceno, geralmente. As pessoas, os criminosos que estão por ali. Mas isso que o doutor trouxe é muito bom, porque eu vi uma pesquisa agora, eu dou aula para os adolescentes, a maioria já jogou, gente. Os adolescentes têm jogado e jogos, nem é jogo, porque tigrinho não é jogo, tigrinho é cassino, as pessoas chamam de jogo e fazem ter aquela cara fofa. Roubo. E veja, intencionalmente ele tem uma cara inocente, fofa, toda colorida. Até o nome, né? Tigrinho. Pra parecer uma coisa... Pra mim devia ser Cassino das Garras, não jogo do tigrinho, sabe? As coisas deviam ter um nome mais apropriado. Agora, deveria... a gente tem, de alguma forma... A gente tem lei, mas assim, de alguma forma como fazer cumprir a lei? Eu acho que o desafio é sempre esse, né? No Brasil a gente tem inúmeras leis e às vezes a gente tem dificuldade de fazê-las valer. Mas eu diria que, sem dúvidas, a gente tem mecanismos para fazer isso, né? O que eu acho que é importante é a gente trazer para junto, né, da aplicação da lei, todos esses órgãos que estão capacitados e que têm competência para enfrentar essa questão. Então, a gente tem no Brasil, por exemplo, um Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor que é muito grande e muito forte. E, olha, essas plataformas, elas são também fornecedoras de serviços no mercado de consumo. Né? Como a Sheili estava falando, são lugares de venda, né, de diversos produtos e serviços. Então, a gente pode aplicar aquilo que está previsto, né, para proteger os consumidores, para fazer frente também a essas questões de violação à infância, né? Eu já ouvi de um advogado, numa questão assim complicada de fazer valer lei, falar assim, mas tem que mexer no bolso, ou processa ou nada acontece. E eu já sei que existem algumas ações sendo movidas contra essas plataformas que fazem essas divulgações com coisas assim, divulgou o meu salário sem a minha permissão, vou processar e processo ganha, causa ganha. Será que não seria o caso de todo mundo ficar atento e entrar mesmo com o processo para ver se eles se coçam? Eu diria que sim, eu diria que a gente tem tentado fazer isso, né? Como eu falei, a gente tem levado essas denúncias para o sistema de justiça, né? Para que eles ajam também contra essas plataformas. E eu diria que agora essa nova lei que foi aprovada vai ajudar muito, né, no enquadramento legal dessas condutas. Existem ali alguns dispositivos que eu acho que servem para fazer frente diretamente a essas questões que a gente está discutindo aqui, né? Então, na versão final dessa lei que foi aprovada, vedou-se a monetização de conteúdos que possam, de qualquer maneira, estar ali expondo crianças, né, de uma maneira que possa ser erotizada, por exemplo. Então, você já cria um estímulo para que não haja um incentivo financeiro à postagem desse tipo de conteúdo. Você tem ali obrigações no sentido de que as plataformas devem organizar a distribuição dos seus conteúdos de modo a proteger crianças da exploração sexual, do contato com jogos de azar. Então, situações como essas, né, que a Sheili mostrou no vídeo dela, que o Felca mostrou no vídeo deles, de conteúdos desse caráter sendo impulsionados pelas próprias plataformas, fica vedado também pela nova lei. A gente tem também obrigações agora de criação de mecanismos de denúncia, de encaminhamento dessas denúncias para as autoridades competentes. Então, você vê aí, são várias disposições novas que essa lei traz no sentido de garantir o enquadramento da conduta desses atores. E o que a gente precisa é garantir que agora essa lei seja aplicada e seja cumprida por essas empresas. Vamos ficar de olho. Natália, eu acho que isso também, só para a gente finalizar, que meu tempo já explodiu aqui, a gente precisa de uma tarde inteira juntos. Mas eu penso que isso também tem muito a ver com a necessidade de aprovação dos próprios pais, né? Como as pessoas ainda têm essa necessidade. Sim, Como é que você vê isso? Sim, exato. Então, rola toda essa questão da curtida, esse reforço que a gente fala, né? E acaba que eu mostro aquela criança, eu também vou mostrando, a gente até conversou também sobre os miniatores, né? Então a criança acaba fazendo um trabalho ali que na hora, que não é época dela fazer. E tudo também pela fama, pelo clique, né? Isso acaba acontecendo. Terapia para todo mundo. Tem um recado que eu queria deixar, que eu acho que... O que a gente pode fazer, então, enquanto pais? Evitar. E caso você dê acesso, você precisa dar informação. Monitorar. Você só pode... Beleza, você deu acesso. Então, você precisa conversar sobre pornografia, sobre autolesão,
sobre suicídio, sobre violência, sobre racismo, sobre preconceito, porque senão eles vão aprender de forma equivocada nas redes. A rede não educa, gente, as redes deseducam. A gente vai ter que conversar. Então não adianta educação digital sem educação sexual. Porque a maioria desses crimes que eu denuncio são contra a dignidade sexual da criança. O criminoso encontra a criança não tem dinheiro. Então ele vai ter que tentar transformá-la em dinheiro. E vai ser na dignidade sexual dela. Ele vai tentar pegar foto, vídeo, colocar ela em cenas abusivas para outras pessoas comprarem aquilo. Então, por favor, educação sexual. Importantíssimo. Gente, tem que seguir a Sheili, por favor, e compartilhar os vídeos dela, que são super importantes, tá? E se você quiser entrar em contato com ela, até para palestras, é o 119-1908-3336. E a doutora Natália, que eu falei que é para todo mundo fazer terapia, já marca lá e vai se cuidar. É Natália Malagone, ou Núcleo Infantil também. E o doutor João Francisco Coelho está no Instituto Alana, ou no alana.org.br. Trouxe o livro para você sobre os riscos no digital. É um livro para adolescentes, a partir de 12 anos, para que eles se sintam mais protegidos e para os pais também. Respire fundo. Também trouxe um livro para você, meu, do Crescendo com Crianças, que conta a história de profissionais da infância. Da saúde infantil. Maravilhosos. Obrigada, gente.